Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de Josué, capítulo 10, a derrota dos amorreus. Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra, governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adonizedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Esbom, e a Piram, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Ecrom, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Jerusalém. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na cidade de Bet-Aron, combatendo até a Azaca e Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas correndo na descida de Bet-Aron até a Azaca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: sol, fique parado sobre Gibeão, lua, pare sobre o vale de Ajalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras estão escritas no livro de
justo. Essas palavras estão escritas no livro do justo, livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu a voz de... Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu a voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maqueda, mas foram descobertos e Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas, mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixe que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e seus soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram são e salvos para o acampamento de Maqueda, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. Isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Ecrón, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido a... Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército, que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido, e puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Outras vitórias de Josué. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maqueda, matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maqueda o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e seu exército foram de Maqueda até a cidade de Libna e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores, fizeram com o rei de Libna
o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Josué e seu exército foram de Libna a Laquis. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laquis. E como havia feito em Libna, também em Laquis mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém Josué derrotou o rei de Gezer e seu povo, não deixou ninguém vivo. Depois Josué e seu exército foram de Laquis até Ecrom. Eles cercaram e atacaram a cidade e a tomaram no mesmo dia e mataram todos, como havia feito com Laquis. Aí Josué e seu exército subiram de Ecrom até a cidade de Hebrom. Atacaram e tomaram a cidade de Hebrom. Mataram o rei e todos os moradores de Hebrom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade como tinham feito em Ecrom. Ninguém ficou vivo, então Josué e seu exército voltaram e atacaram Debir, tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas. Matando todas as pessoas dali, Josué fez com Debir e com o seu rei o mesmo que havia feito com Hebrom e Libna e com os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso que o Senhor Deus de Israel havia mandado. Josué os derrotou desde Cádiz, Beneia até Gaza e toda a região de Gesem, até Gibeão. O Senhor Deus de Israel lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Então a letra de hoje é essa. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, amém.